perispírito nas diversas expressões emocionais, mentais, espirituais. Daí porque não é simplesmente um halo, mas é todo um campo de energia que nos circunda. E esse campo de energia, essas energias, elas se movimentam. Então nós temos um fluxo descendente de cima para baixo. As energias elas se movimentam de cima para baixo, partindo do coronário, passando por cada um dos centros de força, e nós vamos ter um fluxo ascendente, ou interno, que é o refluxo fluídico. Então nós teremos fluxo e refluxo, porque essas energias elas descem, quando chegam no genésico vão para onde? Desaparecem. Elas têm que continuar a movimentação. Então nós vamos ter o fluxo e vamos ter um refluxo, o fluxo descendente e fluxo ascendente. O principal responsável por esse refluxo ou fluxo ascendente são os centros posteriores, básico, lombar, humeral. Provavelmente existem vários outros centros de força secundários que vão ajudar eles três nesse processo. Então o que é que vai acontecer? A energia desce e à medida que ela vai descendo, essa energia ela vai se adensando, porque o coronário é o que trabalha com a mais alta frequência fluídica, com as energias mais sutis. O genésico seria o que trabalha com as energias no aspecto mais denso. Então as energias, à medida que elas descem, elas vão sendo processadas pelos centros de força, transformadas, e vão se adensando para se adaptar a cada um deles, servindo aos seus propósitos e às suas funções. Chegando ao genésico, essa energia passa, é transportada para o básico, e o básico então impulsiona essa energia de volta. Na verdade, esse impulso maior quem dá é o lombar, não é nem o básico. O básico recebe essa energia que vem do genésico, manda para o lombar, que é relativamente ali próximo dele, e o lombar funciona muito como uma bomba que impulsiona esses fluidos para cima, que vão chegar ao humeral, do humeral vão chegar ao coronário novamente para manter esse funcionamento cíclico. Lógico que enquanto essa movimentação ocorre, fluidos são consumidos, novos fluidos são assimilados, fluidos são transportados para o corpo e vice-versa. Enfim, vários outros processos vão tudo acontecendo ao mesmo tempo, num processo bastante complexo aí, porque tudo ocorre ao mesmo tempo. Então imaginemos que você tem um centro de força aí no meio que está congestionado, um desses. Então essa movimentação acaba de certa forma sendo comprometida. E se não há uma circulação fluídica eficiente, o que é que vai acontecer? Eu vou ter alguns locais que podem ficar com excesso de energia, que vão se acumulando, como um gargalo num sistema de produção, numa fábrica, onde você tem setores que têm um determinado ritmo de produção. Quando chega naquele determinado setor problemático, que está ineficiente ou com a quantidade de trabalhadores menor do que o necessário, ali se forma um gargalo. Esse nome vem daquele formato da garrafa, né? Da parte de baixo é mais larga, você tem em cima o gargalo, que é a parte mais estreita. Então a produção ela vem em determinado fluxo, em determinada velocidade. Quando chega naquele setor complicado, a produção fica mais lenta, antes de passar no setor mais adiante. O que é que vai acontecer nesse setor complicado? Um acúmulo de material. E quando sai dele, o setor lá na frente vai ficar o quê? Com falta, com carência desse material, com carência desses fluidos. Porque tem um determinado setor ali que está trabalhando de maneira ineficiente. E essa ineficiência pode ser na filtragem, pode ser na assimilação, pode ser no transporte das energias e assim por diante. Aí vem uma pergunta que geralmente as pessoas fazem. Se os centros posteriores, deixa eu ver só essa imagem aqui, pronto, aqui fica melhor. Se os centros posteriores trabalham com o refluxo, com as energias do sistema ascendente, por que aqui nas costas a gente tem que trabalhar de cima para baixo? Porque, na realidade, as energias do fluxo descendente, deixa eu voltar aqui à imagem anterior, as energias elas descem por todos os lados.
Tá? Esse halo de energia, eles nos envolve em todos os lados. Então as energias, elas fazem mais ou menos isso aqui, ó. Desce, reflui. O movimento é mais ou menos esse aqui. Tá? O movimento é mais ou menos assim. Então, o sistema do refluxo é um outro caminho. Então, quando a gente trabalha nas costas, as energias, elas estão descendo também. Porque aqueles centros ali também trabalham com as energias descendentes, que vai do mais sutil até o mais denso. Mas quando elas têm que retornar, é um outro caminho diferente, que pelo menos por enquanto nossos passes não alcançam. Não tem ainda como trabalhar esse sistema de refluxo. Por isso que se a gente trabalhar nas costas de baixo para cima, a gente vai complicar tudo. Então, tanto frente, quanto costas, quanto laterais, é de cima para baixo. Ok? E aí, quando os centros de força estão complicados, um deles ou mais de um deles, pode se gerar o que se chama de congestão fluídica. Congestão fluídica é um termo genérico, representando as mais diversas desarmonias que podem ocorrer num centro de força. Congestão, quando a gente pensa nessa palavra, a gente pensa mais numa coisa que está em excesso ali, que está sobrando, que está congestionando, né? Um trânsito congestionado, é um excesso de veículo numa via, onde atrapalha o fluxo, e realmente atrapalha o fluxo de energia. Um centro de força congestionado pode representar também uma falta de energia, é um termo genérico, representando as desarmonias que podem ocorrer num centro de força. Então a gente pode encontrar centros de força extremamente carentes de energia. Às vezes a gente vai fazer um tato magnético, quando você passa a mão ali próximo ao centro de força, é como se tivesse um buraco, como se tivesse um vazio, como se tivesse ali uma depressão ali no formato, como se tivesse tudo vazio. E às vezes você passa a mão assim pelo centro de força, como se tivesse tudo gelado. Gelado num sentido de que como se tivesse ali deficiente o funcionamento, como se estivesse meio parado. Parado ele não vai ficar. Se parar, se um centro de força parar, leva à falência os órgãos que estão ligados a ele. Porque os órgãos não vão receber mais energia vital. Então ele não para. Ele pode ter um giro deficiente. Ele pode girar mais rápido do que o necessário, num excesso de trabalho, e aí ele se exaure, ou consome energia demais. E aí, se eu tenho um centro de força trabalhando em excesso, o que é que vai acontecer? Ele vai puxar muita energia para ele. Então, os demais que estão próximos podem ficar carentes, porque num fluxo normal, numa velocidade normal, não funciona para ele, ele está com excesso. Então, de trabalho, então o que é que acontece? A energia, quando passa por ele, ele suga, ele atrai essa energia em maior quantidade para ele. Então, ele acaba atrapalhando essa movimentação que deve ocorrer de uma forma mais regular. Mas veja bem, esse equilíbrio, essa harmonia do sistema vital como um todo, ele é um equilíbrio dinâmico. Assim como o nosso corpo físico trabalha num equilíbrio dinâmico. O que é esse equilíbrio dinâmico no corpo, que se chama homeostase? Eu aprendi isso com Marcela Colotti nas aulas de anatomia e fisiologia. E aí depois vocês podem puxar dela aí para ela ministrar um curso de anatomia e fisiologia aplicado ao magnetismo. Né, Marcela? Trabalho, é assim mesmo. Tá? Porque o que é a homeostase? Tem momentos que o nosso coração tem que bater mais rápido. Se eu estou fazendo uma corridinha, se eu estou na academia, o coração ele precisa bater mais rápido, precisa bombear o sangue com a velocidade maior. Mas essa velocidade maior é sair do equilíbrio? Não. Faz parte do equilíbrio dinâmico das coisas. Então, tem momentos em que certas substâncias têm que ser produzidas em maior quantidade ou em menor quantidade. Se eu estou dormindo, a minha respiração necessariamente fica mais lenta, o coração bate mais devagar. Isso não é sair do equilíbrio, é o equilíbrio dinâmico, é a homeostase, com o centro de força também. Então eu estou aqui falando desde cedo. Então muito provavelmente meu frontal e meu laríngeo devem estar trabalhando mais do que o normal. Mas isso não é desequilíbrio, é a necessidade do trabalho.
Depois que eu terminar, eles vão novamente se acomodar à velocidade que eles ficam trabalhando normalmente. Agora, se eu depois terminar o seminário, eles dois continuarem acelerados, aí sim é uma desarmonia, porque eles vão acabar se exaurindo. Eles vão acabar precisando de mais e mais energia, e vão acabar se exaurindo, gerando complicação, gerando congestão fluídica, dificuldades para outros centros de força, dificuldades na circulação das energias como um todo. E se isso vai se prolongando e se complicando, se a gente não toma uma providência para solucionar essa questão, isso vai se alastrando e se tornando cada vez mais complicado. E quando vai complicando, começa a chegar no corpo físico também. Aí começa a sentir uma dor em determinado local, começa a surgir determinado sintoma, um determinado problema de saúde. E por isso que muitas vezes as pessoas chegam para tratamento no centro espírita, o magnetizador faz o tato magnético e muitas vezes descobre problemas de saúde que estão a nível perispiritual, que nem chegaram no corpo ainda, mas que vão chegar caso aquilo continue, aquela situação perdure. Vai começar a ser sentido no corpo físico, ou começa a se expressar fisicamente aquele sintoma que até o momento ainda é perispiritual, ainda está a nível energético. Então esse sistema de movimentação de energias é muito importante. Muitas vezes a gente vai tratar uma pessoa, você não encontra desarmonias nos centros anteriores, encontra só nos de trás. Problemas de circulação, por exemplo, de circulação de fluido, vai lá verificar os centros posteriores, como é que eles estão. Muitas vezes o básico está comprometido, muitas vezes é o lombar ou o humeral que estão comprometidos. Se o problema já for mais sério, às vezes os três estão congestionados, estão comprometidos. E se a gente pega um centro com muita congestão fluídica, como é que a gente vai tratar? Com dispersão. Precisa regularizar essa situação do centro de força. Às vezes a desarmonia não é tão grave, que dá para a gente tratar com a dispersão e já ir concentrando algum fluido com uma certa cautela, com certo cuidado. E na dúvida, o que eu faço? Disperse só. Na dúvida, apenas disperse. Vai resolver tudo? Não. A maioria dos casos a gente não resolve só com dispersão. A grande maioria só vai resolver concentrando. Porém, nem sempre a concentração pode ser feita nos primeiros passes. Muitas vezes o trabalho inicial, durante várias sessões, é apenas com dispersão. Mas vai chegar um momento em que a melhora estabiliza se você não concentrar, não passa daquilo ali. Aí Jacó ele faz uma comparação assim: você tem uma porção de crianças que está tudo com fome, tudo sujinho. Aí você dá banho em todo mundo, está todo mundo limpinho ali, mas continua tudo com fome. Se você não der o alimento, se você não fizer a concentração do fluido, o centro de força fica com fome, fica sem energia, sem o combustível que ele precisa. O corpo físico vai sentir isso. E eles ali que estão tudo limpinhos, mas continuam com fome, o que é que vai fazer? Daqui a pouco estão na rua, estão buscando comida em outros cantos, em outros lugares, vão ficar tudo sujinho de novo. E aí o centro de força, tratado só com dispersão, beleza, restabeleceu o funcionamento dele, mas cadê a energia? Facilmente ele se desarmoniza outra vez, porque ele fica frágil. Que ele está só meio problema ali solucionado. Então a dispersão soluciona a desarmonia, descongestiona o centro de força, mas precisa da energia, porque ele precisa ser abastecido. Pode ser que ele consiga revertendo esse processo sozinho, às vezes acontece. Ele está ali com a congestão fluídica, está com excesso de fluidos, e muitas vezes no passe a gente percebe quando faz o tato magnético. Você faz o tato e sente como se tivesse um volume. Tem pessoas que dizem, parece como se fosse ali um algodão, como se tivesse ali um bolo de algodão ali na frente, alguma coisa que está ali sobrando, está em excesso, um certo volume que está ali sobre o centro de força. Muitas vezes é um centro
que está congestionado, está com aquela energia ali parada, ele não consegue assimilar direito. Então ele assimila de maneira mais lenta do que o que ele consegue receber essa energia. Então, se a gente chega lá e vai colocando fluido, ele capta, ele recebe essa energia, ele não deixa essa energia perder-se, ele recebe, capta, mas não consegue introjetar, não consegue assimilar. A energia fica ali acumulada. Então, quando eu disperso, e aí a dispersão, às vezes a gente acha que dispersar é tirar energia. Essa é apenas uma das funções dos dispersivos. Dispersivo tem várias funções, essa é uma delas. Eu disperso no sentido de distribuir, eu espalho, eu transporto, eu direciono essa energia para outros locais. Então, quando eu aplico um transversal, eu arrasto essa energia, eu distribuo essa energia numa região maior, e isso então libera um pouco o centro de força, melhora o seu funcionamento, faz com que ele dê uma, entre aspas, uma respirada. E aí ele próprio pode ir assimilando essa energia. Então ele próprio vai se abastecendo da energia que já estava ali, mas que ele não conseguia assimilar. Porque o que causa uma congestão fluídica é uma desarmonia que pode ser de origem emocional, pode ser de origem mental, pode ser de origem espiritual. Os nossos defeitos, nossos hábitos, maus hábitos alimentares, podem gerar essa dificuldade no funcionamento dos centros de força. Mas não necessariamente essas energias que estacionaram são ruins. Muitas vezes são energias boas, mas que o centro não consegue assimilar. Ele não tem a funcionabilidade necessária para conseguir assimilar aquela energia, apesar de ser boa e estar ali. Então, com a dispersão, que essas energias recebem uma outra configuração, ele pode ir assimilando aos poucos, dentro daquilo que ele consegue, essa energia. E ele, muitas vezes, recebendo essa energia, ele vai se ajudando para se restabelecer no seu funcionamento. Apesar de que ele já tinha uma disfunção, uma causa inicial que precisa ser corrigida. Uma pessoa muito ansiosa, ela pode comprometer o esplênico, pode comprometer o gástrico, o laríngeo, pode comprometer determinados centros de força. Uma pessoa estressada, ansiosa, geralmente gasta muita energia. Muitas vezes perde muita energia no dia a dia. Porque o estresse, a ansiedade provoca muitas vezes um funcionamento além do normal. Pessoas às vezes que pensam em 10 coisas ao mesmo tempo. Tem pessoas que conseguem fazer isso numa boa, tranquilamente. Seu frontal, ele funciona, é meio que agitado, mas ele consegue fazer isso numa boa. Mas tem pessoas que a maioria não consegue fazer isso. Isso vai gerar uma descompensação a nível do frontal, porque é uma pessoa que pensa muito, que gasta muita energia, dá uma quantidade de trabalho para o centro de força, além do normal. E se isso é de uma forma constante, ele acaba exaurindo. É o mesmo que acontece com o nosso corpo físico. Se a gente tem um trabalho tranquilo no dia a dia, beleza, tudo bem. Mas se a gente tem um trabalho, uma carga de trabalho muito grande, a gente acaba se exaurindo. Às vezes somente as noites de sono, finais de semana para descansar, às vezes não dá conta. Aí você tira férias, volta das férias, está tudo beleza agora. 15 dias depois você já está cansado. Porque a carga de trabalho, às vezes, é além daquilo que nós conseguimos repor. E tudo isso pode gerar descompensações nos centros de força. Maus hábitos físicos também influenciam, também afetam nosso perispírito e também nosso espírito. Nós somos 3 em 1, espírito, perispírito e corpo físico. Os 3 reagem e interagem continuamente. Eles não trabalham de maneira isolada. O que ocorre em um, acontece e reverbera nos demais. Então, uma má alimentação, ela vai afetando também perispiritualmente no setor das energias. Um perispírito desorganizado afeta o físico, mas também afeta o espírito.
Por exemplo, muito simples. Você pica o dedo com uma agulha. Aquilo ali fica ardendo o dia inteiro, fica ardendo, e você vai se impacientando. Ou seja, é uma coisa física que está gerando uma reação emocional. Só que a emoção não faz parte do corpo, faz parte do perispírito. Quando eu digo que emoções fazem parte do perispírito, alguém pode falar, peraí, não é do espírito? Não, é do perispírito. O espírito produz sentimentos, o perispírito produz emoções. Emoções são diferentes de sentimentos. Emoções geralmente são modificações no humor. Então a raiva é uma emoção, o ódio é um sentimento. O ódio é um sentimento que pode produzir a emoção da raiva. E pode produzir a ação da agressividade, que já é uma ação física. Então nós temos pensamentos e sentimentos no espírito, nós vamos ter emoções e energias no perispírito, e vamos ter sensações e ações no corpo físico. Então, maus hábitos de alimentação, por exemplo, descompensam os centros de força também. Comida muito gordurosa, enfim, não vou nem detalhar aqui, porque todo mundo sabe o que é uma boa alimentação. Porque isso é constante na televisão, é constante nos meios de comunicação, a respeito da alimentação, apesar de que determinadas coisas são um extremo mistério, porque em um momento aquilo é extremamente saudável, no momento seguinte aquilo é extremamente pernicioso para o corpo, aí depois daqui a pouco, não, mas isso aqui é saudável mesmo, e a gente muitas vezes fica sem saber realmente é saudável, não é saudável, faz bem à saúde, não faz bem, né? O ovo principalmente, né? É um mistério, a gente não sabe se ele é bom, se ele é ruim, porque se muda constantemente de opinião, de ideia a respeito disso, né? Mas enfim, no geral a gente sabe o que é uma boa alimentação. O que vai fazer bem para as nossas energias? Tudo aquilo que faz bem ao corpo também faz bem à energia. Qualquer coisa que faz mal ao corpo também faz mal às energias, faz mal também ao espírito. Maus pensamentos são da ordem do espírito, mas desarmonizam o perispírito, também desarmonizam o corpo. Maus sentimentos desarmonizam também as energias, descompensam o funcionamento do perispírito e acaba afetando também o corpo físico. E daí por diante. Então os três funcionam em conjunto. Então os três precisam ser bem cuidados. Precisamos cuidar daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente. Precisamos cuidar das nossas emoções, que é um grande vilão hoje em dia são as nossas emoções. Porque o nosso sistema emocional, ele existe como existe no reino animal, da mesma forma que ele serve para que a gente possa, surgiu como um sistema de sobrevivência, para que a gente possa enfrentar o meio em que a gente vive, para que a gente possa viver no meio em que a gente está. Isso serve para os animais, como serve para nós também. Então é a parte cerebral mais antiga, porque a gente desenvolveu como espírito, desenvolvendo primeiro as nossas emoções. Depois a gente foi desenvolvendo a arte de raciocinar, que corresponde no nosso cérebro à região mais recente nossa, que é raciocinar, pensar antes de agir. Só que as emoções, você não pensa antes de se emocionar. As emoções, elas são reacionais. Já com o nosso raciocínio, você tem ações e não reações. Então, se você vai lá no ônibus apertado, alguém pisa no seu pé, você muitas vezes já vem a reação emocional, de raiva, de querer bater na pessoa, ou, enfim, vem uma reação qualquer, é uma reação, você não pensa para que você sinta ela. Mas aí, como ela é um sistema de sobrevivência, ela é automático. O ser humano ele desenvolveu raciocínio, só que nós ainda não aprendemos a raciocinar em cima do que a gente sente. Então, as emoções, elas ainda são automáticas. Nós não conseguimos pensar antes de reagir emocionalmente. Daí porque a gente se estressa tanto, tem tanta ansiedade. Ela simplesmente surge. Quando a gente percebe, você já está fazendo parte daquilo. Então, a gente pode
depois que ela surge, você buscar ter um controle, incluir a razão no processo, para buscar entender esse sistema, esse processamento dessas ansiedades, e você buscar racionalmente estabelecer um controle, uma transformação. Isso nós podemos fazer, é o que nós estamos começando a aprender a fazer. Daí porque o estresse é uma coisa que faz tanto parte da vida do ser humano. Fazia parte do ser humano primitivo, porque ele vivia no meio da selva, enfrentando perigos a todo dia e todo instante. Então ele vivia em alto estresse, mas tem aqueles momentos em que ele sai do estresse, que saiu do perigo, sai do estresse. A grande questão é que a gente não tem conseguido sair do estresse. A gente fica quase 24 horas do dia nisso. E aí, logicamente, aquele sistema que era somente de defesa, de sobrevivência, passa a ser de destruição nossa. Porque quando a gente está diante de uma determinada situação de perigo, e essa situação de perigo pode ser, por exemplo, uma grande carga de trabalho, e que você tem que dar conta, porque senão você corre o perigo de ser demitido, ou corre o perigo de ser cobrado pelo colega ou pelo chefe. Então você tem que dar conta, é uma situação de perigo, isso gera uma reação emocional, gera uma ansiedade. E aí controlar isso não é fácil, para a gente poder manter a saúde. E a gente vai entrando nesse sistema de estresse, de ansiedade constante, todos os dias. E se você chega em casa e consegue ali relaxar, você tem uma válvula de escape. Ou pelo menos no final de semana, você tem uma válvula de escape. Mas às vezes, nem à noite quando chega em casa, você não consegue se livrar desse estresse, nem nos finais de semana. Então fica uma constante. E nessas situações de suposto perigo, entre aspas, há uma produção maior de certas substâncias, como a adrenalina, que é muito boa nesses momentos, mas se torna um veneno se ela é produzida continuamente. E aí vai acabando com o nosso corpo. E aí vai abrindo portas para outras doenças mais sérias que podem ir surgindo. Então a congestão fluídica ela pode ser reflexo de várias coisas, do nosso estilo de vida aqui no corpo físico, do nosso estilo de vida mental, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então tudo isso pode levar ao congestionamento dos centros de força. E pelo menos inicialmente o melhor tratamento é dispersão. Mas que assim que o centro de força tiver condições de receber fluido, ele precisa receber fluidos. E que aí vai aquela regrinha, né? Concentrou, dispersa em seguida. E o ideal é nunca fazer uma longa concentração. Porque às vezes você pega o centro de força que ainda não tem muita condição de estar assimilando essa grande carga fluídica. Concentre aos poucos e vai intercalando com a dispersão. Mas se eu dispersar, eu vou estar tirando a energia que eu coloquei? Não. Muitas vezes a dispersão, ela ajuda a assimilar, ela acelera o processo de assimilação do fluido. Essa é outra função do dispersivo. Você coloca o fluido ali, em seguida você faz uma certa dispersão, você ajuda, facilita, acelera o processo de assimilação fluídica, fazendo muitas vezes com que o centro de força consiga assimilar uma quantidade maior de fluido do que se você quisesse colocar tudo de uma só vez. Porque você vai doando a energia numa certa velocidade, que às vezes não é uma velocidade maior do que ele consegue assimilar. Então, concentra um pouco, dispersa, concentra um pouco, dispersa, vai intercalando. Não quer dizer que não se possa, em determinados casos, fazer uma longa concentração direta. Tem casos que sim, que dá para fazer. Mas se eu estiver na dúvida com relação à situação daquele centro de força, eu vou intercalando, é melhor fazer assim, porque eu vou ter uma segurança maior de não vir a congestionar esse centro de força ou complicar a congestão que ele já tenha. Ok? Se alguém tiver dúvidas aí, quiser fazer depois perguntas, vai escrevendo aí, que depois a gente vai ter um tempo para isso. Fadiga fluídica. A fadiga fluídica, olha aí que coisa linda. Acontece muitas vezes com os magnetizadores.
A congestão fluídica pode acontecer com qualquer pessoa. A fadiga fluídica, geralmente, vai acontecer com os magnetizadores, com quem trabalha doando essas energias. Que pode ser também durante o sono, porque às vezes quando a gente dorme, a gente aplica passe. E aí você pode também gerar fadiga fluídica também no trabalho enquanto você está dormindo. Tá? Então vai acontecer nos magnetizadores, por causa de muitas vezes congestões fluídicas que vão se formando. Muitas vezes por excesso de doações, por excesso de trabalho. As pessoas muitas vezes me perguntam assim: quantos passes eu posso aplicar? Uma pessoa pode aplicar quantos passes? Depende, varia muito. Depende da sua atividade no dia a dia, que pode ser uma atividade mais cansativa ou menos cansativa. Depende de sua idade, apesar de que isso é relativo também. Tem pessoas de 30 anos que têm menos vitalidade do que outras de 60. Então depende de sua vitalidade, mas em geral vai depender também da sua idade, depende de suas atividades no dia a dia, depende do como é a qualidade do seu repouso, de como as suas possibilidades de reaver essas energias gastas. Então, se você doar energia mais do que o que você consegue repor, você entra em fadiga fluídica. Nós estamos num momento com uma pessoa, uma trabalhadora na casa, que ela está com fadiga fluídica. Tem 3 semanas que ela não aplica passes. Então, você vai se abster de aplicar qualquer passe em qualquer lugar, até você se restabelecer. Então, precisa primeiro corrigir esse problema, para que ela possa reaver esse funcionamento normal do seu sistema fluídico. Porque não é simplesmente um cansaço. O cansaço físico que acontece, e os demais sintomas também físicos que acontecem, são apenas um reflexo, um sintoma da fadiga fluídica, a nível de fluidos. Ele está congestionado. Então, seus centros de força não estão conseguindo trabalhar de maneira eficiente para conseguir assimilar as energias que você está gastando no dia a dia. Você gasta mais do que o que consegue reaver. Então, geralmente a pessoa, por exemplo, você trabalha aqui à noite, no sábado à noite aplicando passes. Aí você teve uma alimentação regular, suas horas de repouso também foram regulares, você teve um sono regular. Então, normalmente, você tinha que acordar no domingo de manhã se sentindo bem. Mas você se acorda ainda cansado. Ou seja, a noite de sono não foi suficiente. Aí você se acorda a si mesmo, vai para as suas atividades. Quando é outro dia na semana, passes novamente você vai aplicar. No outro dia, novamente, se acorda ainda cansado. E aí tem trabalho, tem estudo, tem centro espírita, tem família, tem, enfim, uma infinidade de atividades de cada um. E isso, lógico que isso vai se agravando com o tempo. Se você não tiver um momento em que você pare, que você consiga perceber essa situação e busque uma solução, isso vai se agravando. Porque cada vez você vai gastando mais, reavendo menos. E quando você vai reavendo menos e você volta ao trabalho, à atividade de novo, seus centros vão se congestionando, e congestionando você vai conseguir reaver suas energias menos ainda, enquanto isso você continua doando da mesma forma. Então, aí você chega no outro dia, que aplicou passes, você se sente cansado, aí isso vai continuando, começa a surgir dores musculares, dores nas articulações, e isso pode se agravar a um nível tal de gerar uma doença séria, podendo inclusive levar à morte. Porque logicamente isso vai começar a comprometer algum órgão físico, porque o centro de força ele já não vai mais tendo condições de abastecer fluidicamente os órgãos físicos, vai começando a ter falência dos órgãos, aparece uma doença, aquilo pode se agravar se não for resolvido, enfim, numa situação mais drástica, mais grave, radical, poderia até levar à morte. Porque iriam surgindo consequências mais graves. Tá? Então, se alguém aplica passes e chega no outro dia está cansado, é bom começar a verificar como é que está aplicando esses passes. Tá? Se está realmente aplicando aquilo que eu posso aplicar.
Se você pode aplicar apenas um passe, quer trabalhar, trabalhe e aplique aquilo que você pode. Se você pode aplicar 10, aplique os 10, se vai ficar bem depois, fica. Então aplique os 10. Eu posso trabalhar 3 vezes na semana aplicando passe, se você pode, fica tudo bem, aplique, ótimo. Mas se você pode um dia na semana, e se for mais do que vai comprometer sua saúde, então aplique apenas um. Mas faça o trabalho dentro daquilo que você pode. Então como é que a gente vai fazer? Tem que ter bom senso. Fazer uma autoanálise e ver o que é que eu realmente posso fazer. Agora, os magnetizadores clássicos, geralmente eles viviam muito, eles prolongavam a existência deles. Numa época em que as condições de vida eram bem diferentes das de hoje, bem mais precárias do que hoje, que as pessoas desencarnavam, tinham uma média de vida em torno de 40 anos, lá para o finalzinho do século XVIII, século XIX, e eles viviam 80, não mais de 90 anos. Mesmer viveu 81, se eu não estou enganado, o Barão de Poté viveu mais de 90, Puisegui viveu mais ou menos por aí assim, então eles viviam muito. Óbvio, eles manipulavam a energia da vida, a energia que dá saúde, e aquilo que eu dou para o outro, logicamente, reverte em benefício para mim. Se eu promovo vitalidade para o outro, pelas leis da vida, eu também vou desenvolvendo vitalidade. Mas se eu faço além daquilo que eu posso, aí isso já se reverte contra mim, porque eu começo a me desgastar além daquilo que eu posso doar. Então, normalmente, a fadiga fluídica, ela não é originada pela quantidade de fluidos que eu gasto no passe. Normalmente, geralmente, ela é determinada pela minha condição de poder reaver essas energias que eu gastei. Porque os magnetizadores clássicos, geralmente, eles faziam grandes doações de energia. Quem já teve a oportunidade de ler, pelo menos uma obra dos clássicos do magnetismo, e aí, graças a Deus, a gente já tem várias traduzidas para o português em nosso meio, tem muitas, a gente vai ver em todos eles faziam muitas doações fluídicas. Tinham pessoas que eles aplicavam o passe todos os dias na mesma pessoa. Às vezes tinha que ser de manhã e de tarde, porque era questão de vida ou morte. Às vezes eram doenças muito sérias, muito agressivas, que não dava para esperar para o dia seguinte aplicar um novo passe, tem que ser de manhã e de tarde. Tinha casos em que ele ficava na cabeceira do doente a noite inteira, ali velando e aplicando o passe, porque se ele fosse embora, era o único recurso, era o magnetismo, se ele fosse embora a pessoa iria desencarnar. Então era uma questão de vida ou morte, então eles gastavam muita energia. Mas se o sistema está funcionando corretamente, a gente consegue reaver essas energias. Por que eles doavam tanto? Porque eles não tinham conhecimento de tudo sobre o magnetismo. Eles ainda não tinham muito conhecimento a respeito das utilidades dos dispersivos, por exemplo. Se a gente pegar a obra dos primeiros, como Marquês de Puisegui, François Deleuze, que foram discípulos diretos de Mesmer, a gente vai ver que eles falam muito pouco, pouquíssimo de dispersão. Mas se a gente já pega o Barão do Poté, que já é magnetizador de terceira geração, que já era discípulo dos discípulos de Mesmer, aí a gente já vai ver que ele já utilizava técnicas de dispersão, já foi descobrindo a utilidade dessas técnicas. E muita coisa que nós ainda não descobrimos a respeito do magnetismo. Tantas e tantas coisas que ainda fazem parte de todo esse potencial que é a ciência magnética. Nossa, quanta coisa a gente ainda tem para descobrir. Os tratamentos psicológicos, os tratamentos médicos, na cura das mais diversas doenças, na descoberta do próprio ser humano, no estudo da psique do ser humano, através do magnetismo. Quando eu falo através do magnetismo, aí já entra por as outras vertentes, porque muita gente fala magnetismo, pensa que magnetismo é só passe. Passes, tratamentos, é apenas um dos componentes, uma das formas pelas quais a gente pode utilizar o magnetismo.
Mas o magnetismo é uma ciência que vai muito mais longe do que aplicações de passes. O magnetismo está na hipnose, o magnetismo está no sonambulismo, está nos fenômenos anímicos, o magnetismo está nas obsessões, está nos tratamentos desobsessivos, o magnetismo está na mediunidade curadora, o magnetismo está na nossa respiração, o magnetismo está no funcionamento desses sistemas de vitalidade do ser humano, o magnetismo está na mediunidade, em todas as formas de mediunidade. Como tirar o magnetismo, dissociar o magnetismo do espiritismo? Então a gente vê que o magnetismo é uma ciência muito ampla. Nossa, quanta coisa tem para a gente estudar, para a gente descobrir, desvendar aí nesse setor, que é um setor do espiritismo. E o espiritismo vai muito mais além do que o magnetismo consegue abranger. Então a gente vê quanta coisa tem. A gente estava conversando ontem à noite, porque eu cheguei de viagem ontem à tarde cedo, a gente conversando com Marcela, com a Aglaé a respeito. A Aglaé me mostrando um livro de ordem mais científica na doutrina espírita. Nossa, como faz falta esse tipo de obra. Como esse tipo de obra pode contribuir com o desenvolvimento do espiritismo e a sua colocação em outros meios. Hoje nós temos um espiritismo que só funciona dentro dele próprio, dentro do espiritismo. Kardec não pensava dessa forma. Kardec ele dialogava com pessoas de vários setores da sociedade. Ele dialogava com religiosos, ele dialogava com cientistas, ele dialogava com todo tipo de gente. Hoje nós fazemos palestras ou escrevemos livros espíritas para espíritas. Não existe obra que fale do espiritismo para quem não é espírita, numa tentativa de colocar o espiritismo dentro da sociedade, para que ele faça o seu papel de transformar. A transformação principal, obviamente, é a moral. Mas existem outras transformações que precisam acompanhar o desenvolvimento moral. Porque há práticas na sociedade que dizem respeito ao homem materialista, que não tem relação com um homem mais desenvolvido moralmente. Então essas práticas precisam também ser transformadas. Quanto a medicina pode ganhar quando incluir nas suas práticas o homem espiritual? Quanto a medicina pode ganhar quando começar a estudar a mediunidade curadora? O uso do magnetismo nos tratamentos médicos, por que não? O uso do magnetismo nos tratamentos da psicologia, na psiquiatria. Onde estamos nós espíritas, nós que somos profissionais das mais diversas áreas, que podemos fazer a inclusão, não do espiritismo, mas do pensamento que o espiritismo traz, nas mais diversas áreas da sociedade, transformar. Um administrador de empresa espírita não pode ser igual a outro administrador de empresa que não é espírita. Porque ele sabe que não está lidando ali só com trabalhadores e clientes, ele sabe que está lidando também com espíritos encarnados. Um professor espírita não pode ser igual a um professor que não é espírita, porque ele sabe que seus alunos que estão ali, que precisam se preparar para uma vida profissional depois, são também espíritos. Então ele não pode lidar como se aquelas crianças fossem apenas um corpo, como geralmente um professor não espírita lida. Então isso nas mais diversas áreas que o espiritismo pode e deve adentrar, transformando as práticas e as teorias que existem nos mais diversos setores. Mas para isso a gente precisa fazer ciência espírita. Não dá para a gente só falar de amor. Falar de amor é muito importante, mas não dá para só falar de amor no espiritismo. Não dá. Então a gente vai encontrar muitas obras espíritas maravilhosas, lógico que são, no que trazem, mas que muitas se repetem, que vão falar exatamente as mesmas coisas com outras palavras. E acaba a gente ficando somente nisso. E o desenvolvimento, porque toda ciência é progressiva. Uma ciência que estaciona, ela tende a acabar. Toda ciência é progressiva. Kardec não escreveu tudo, não perguntou tudo aos espíritos. Ele não perguntou tudo, mas a base está lá. Kardec não estudou, por exemplo,
transfusão de órgãos, a doação de órgãos. Kardec não estudou vários temas que nós temos hoje na atualidade, porque não fazia parte da sociedade da época, faz da nossa. E que nós precisamos ter a visão espírita sobre tudo isso. Não a opinião do espírita, a visão espírita, do espiritismo sobre isso. Mas a base é Kardec, a base está em Kardec, mas a doutrina espírita não termina em Kardec. Toda ciência tem que ser obrigatoriamente progressiva, ela precisa se transformar. Então, quando a gente pega uma obra mais científica do espiritismo, a gente sabe que é uma obra que ela tem a capacidade de adentrar em outras áreas profissionais e influenciar o pensamento de outras pessoas, para que a sociedade consiga se transformar. Eu penso que a gente não tem como se transformar moralmente se a gente não se transformar intelectualmente primeiro. Porque a moral a gente pratica até onde a gente entende. O meu entendimento a respeito da vida molda a minha moral. O entendimento que eu tenho com relação à sociedade e minha relação com as outras pessoas é o que molda a minha moral. Quando os espíritos colocaram lá, espíritas amai-vos, e colocou isso como sendo o primeiro ensinamento, porque realmente é o mais importante. Mas o intelecto, ele desenvolve uma maneira de pensar que vai moldar a minha maneira de sentir. Então, o pensamento molda meus sentimentos, não é o contrário. Não é o que eu sinto que vai dizer o que é que eu penso sobre o mundo. É o que eu penso sobre o mundo que vai dizer o que é que eu sinto, que vai formar os meus sentimentos. Se eu acredito que, ao ver na televisão a notícia de uma pessoa que assassinou outra no meio da rua, se eu penso que ele é um desgraçado que merece morrer, que sentimento eu vou desenvolver? Vou desenvolver um ódio por ele. Aí o que eu vou pensar? Realmente você tem que morrer. Uma criatura daquela não merece viver, tem que morrer. Até mesmo nós que somos espíritas, às vezes pensamos assim. Mesmo sabendo que a morte não existe, que existe a reencarnação, a gente muitas vezes diz, uma pessoa daquela é um desgraçado, merecia morrer. Por quê? Porque eu penso que ele é um desgraçado. Porque eu penso que ele é um bandido. E esse pensamento gera em mim um sentimento de ódio. Mas se eu enxergo ele como um irmão, se eu compreendo que ele é um espírito igual a mim, que também está na mesma trajetória, tendo as mesmas oportunidades de crescimento, de aprendizado, de construção do seu ser, de um ser melhor, que está tendo a oportunidade que Deus deu a ele, tanto quanto deu a mim, de viver, de estar aqui, de experienciar. Então isso leva a mim, desenvolve em mim um outro tipo de sentimento. Eu já não vou desejar que ele morra, eu vou desejar que ele melhore. E isso leva-me a um sentimento que pode gerar uma prece por ele. Então aquilo que eu sinto nasce daquilo que eu penso. Daí porque a doutrina espírita justamente é essa. A doutrina espírita não fala ao coração, fala à razão. Porque ela nos explica o que é que nós somos, o que é que nós estamos fazendo aqui, o que é que nós estamos fazendo junto com tantas outras pessoas nesse planeta Terra. Nos explicando isso, nos coloca numa outra visão de ser humano. E aí a gente consegue, com isso, entender que realmente meus sentimentos precisam ser outros. Porque eu compreendo um outro ser humano que erra, não como um desgraçado, mas como um irmão meu infeliz. Se ele é infeliz, eu posso enxugar as lágrimas dele, através de uma prece. Para ajudá-lo a se melhorar. Porque quando eu penso daqui, eu estou vendo apenas na televisão, mas quando eu penso daqui que ele é um desgraçado que não merece estar vivo por causa do que ele fez, eu estou enviando energias. O magnetismo explica isso. Estou enviando energias para ele que vão envolvê-lo e vão dificultar ele sair daquela situação. Porque o pensamento ele cria. As energias que eu envolvo ele nesse momento, energias da minha raiva, da minha irritação, da minha incompreensão, vão envolvê-lo. E se eu estou colocando nessa energia a ideia de que ele é um desgraçado que não merece viver, ele vai assimilar justamente essas ideias, porque essas ideias vão na minha energia. É assim que funciona a hipnose.
Quando eu hipnotizo alguém com alguma intenção, a minha intenção caracteriza a minha energia. Então, quando ele se envolve naquela energia, ele absorve a ideia. E aí ele faz aquilo que eu quero. É o processo da hipnose. Só que aqui, nesse exemplo que eu dei, é a distância. Eu só estou vendo a imagem dele na televisão. Mas eu estou emitindo pensamentos que, logicamente, me envolvem nessas energias e também envolvem o outro da mesma forma. Então nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar, a sociedade precisa mudar a maneira de pensar para que mude a maneira de agir e de sentir. Então a gente pensa, sente e depois age conforme esses sentimentos e esses pensamentos. Na hora não, né? Agora? Então tá. Então, ok, vamos às perguntas. Já fechei. Já. Gente, quem tiver com as perguntas já anotadas, levanta assim que eles vão buscar, tá? Pode começar brincando. Ok. Então, a primeira pergunta é: pode acontecer de um magnetizador, ao dar passe em uma pessoa com determinada doença, começar a desenvolver os sintomas do mal que está tratando? Pode, mas seria muito difícil fazer isso. Do mesmo modo que você pode se contaminar com um doente que tem uma infecção, por exemplo, você pode se contaminar, uma doença infecciosa, uma doença contagiosa, e você desenvolver aquela doença, se não tomar as devidas precauções, fluidicamente também a gente pode se contaminar fluidicamente. Quantas vezes, por exemplo, a gente encontra uma pessoa na rua e para conversar? Aqui no Rio isso é muito mais difícil, mas em Aracaju isso pode acontecer com mais facilidade. A gente está andando na rua, de repente encontra com um amigo e para conversar. E depois que você sai, você começa a sentir mal. Talvez você se assimile à energia do outro e começa a sentir um determinado mal-estar. Ou quantas vezes você está aplicando o passe e faz o tato magnético e você sente em si mesmo exatamente o problema que o outro tem. O problema a pessoa tem lá, sei lá, uma dor no estômago. Você faz o tato magnético e você começa a sentir uma dor no seu estômago. Isso é uma ampliação do tato magnético. Você está sentindo o que o outro tem. Lógico que se você aplicar o passe direitinho, isso aquilo ali vai desaparecer, você termina o passe, está tudo numa boa, está tudo beleza. Você não sente mais nada. Mas no momento era só uma reação àquela interação de fluidos que lhe fez perceber aquilo que o outro tem. Mas você pode também se contaminar com os fluidos de outra pessoa e acabar desenvolvendo aquele mesmo problema. Isso pode acontecer. Tá? Às vezes a gente pensa assim, mas eu estou numa casa espírita, como é que os espíritos vão deixar que isso aconteça? Obviamente que eles vão fazer o máximo para que a gente possa ficar bem, mas nem tudo eles podem fazer, não dá para em tudo eles suprirem a nossa ignorância. Como é que a gente vai aprender se eles tirarem da gente todas as dificuldades? Se eles tirarem da nossa existência todos os percalços, como é que a gente vai aprender? Nós nunca vamos aprender a sermos bons, já que nunca vai nos acontecer nada de mal, porque os espíritos tiram tudo. Como é que a gente vai aprender? Então, muitas vezes, aquilo que nós fazemos, a consequência é nossa. Então, nós vamos sentir. Mas, aplicando o passe direitinho, lógico que isso é muito difícil de acontecer. Estou falando que há possibilidade. Mas é difícil de acontecer. Tá? Principalmente problemas mais graves, isso é muito difícil, mas nós podemos nos contaminar com as energias de outras pessoas. Mas, sendo contaminados por essas energias, também existem formas da gente se descontaminar e transformar essas energias, às vezes até automaticamente, sem precisar de fazer nada. Muitas vezes essas energias em contato com as nossas, elas mesmas automaticamente, nosso próprio sistema vital, que está melhor, está mais equilibrado, pelo menos teoricamente, né? Deveria estar. Então, acaba convertendo aquelas energias, elaborando melhor aquelas energias e a gente acaba ficando bem. Quando a gente aplica, por exemplo, um passe de dispersão, muitas vezes as energias do doente fazem trânsito pelo nosso sistema vital, sem nos causar qualquer mal.
fazem isso e acaba nosso sistema vital, Marcela que gosta de fazer essa comparação, acaba funcionando como se fosse uma máquina de hemodiálise, que vão refinando esses fluidos, processam esses fluidos e eles retornam para a pessoa melhores. Isso também vai fazendo parte do próprio tratamento, mas que a gente vai falar um pouquinho melhor quando a gente for falar de um próximo assunto aí. Por que manter a vigília de doação de mais e mais energia para quem está prestes a se desencarnar? Por que não deixá-la desencarnar? Bom, porque eu não sei se é a hora dela desencarnar. Só por isso. E de repente eu podia fazer alguma coisa e não fiz nada. Deixei que ela desencarnasse porque eu acho que ela vai desencarnar. Tem uma pergunta muito interessante lá no livro dos Espíritos. Tem uma pergunta que é muito interessante. Eu não sei dizer exatamente como é que está escrito, porque eu não consigo decorar essas coisas. Mas a pergunta é mais ou menos assim. Se vocês têm um doente que está com uma coisa séria, um problema sério de saúde, e que se ninguém fizer nada, ele vai realmente desencarnar. Ou seja, não tem saída. Se ninguém fizer nada, ele vai desencarnar. Pode-se de alguma maneira ajudá-lo para que ele não desencarne? E os Espíritos responderam, pode. E vedes vários exemplos desses acontecerem com o magnetismo. Ou seja, se ninguém fizer nada, ele vai desencarnar. Mas você pode fazer com que ele não desencarne se você atuar da maneira correta, de maneira suficiente a restabelecer a saúde dele. Ou seja, ele não ia desencarnar só porque era a hora. Se você não fizer nada, ele desencarna, e você tem uma responsabilidade nisso. Você não fez nada, ele desencarnou. Mas se você fizer, pode ser que ele não desencarne. Você poderia interferir nesse processo. Há dia em que o magnetizador trabalha no momento de dormir, demora a pegar no sono. Ficou muito impregnado de energia, não é sempre que ocorre. Vai trabalhar ainda acordado? Como é que seria? Eu conheço você trabalhar com o magnetismo, você aplicando passes em alguém, ou mesmo à distância, ou quando você dorme, você se desprende do corpo e vai trabalhar. Mas eu não conheço casos em que a pessoa está trabalhando com o magnetismo de maneira involuntária, sem querer, sem buscar, antes de dormir. Eu não conheço isso. Geralmente as pessoas não dormem ou porque não estão com sono, ou porque realmente estão com algum problema de insônia, ou às vezes o uso de algum tipo de medicamento, ou porque as pessoas, como eu disse, se deitam, ficam pensando, remoendo os problemas e não adormecem. Diga, meu amigo, complemente aí. Sim. Porque há determinados dias que eu atuando com magnetismo, no momento de dormir, eu custo a pegar o sono. Ah, sim. O trabalho com magnetismo não é naquele momento ali que você quer dormir. Ah, sim, isso também acontece comigo. O que é que acontece aí? É fácil de entender. Quando você está trabalhando com magnetismo, você se vitaliza. E às vezes você vai dormir, você está tão energizado, está vitalizado, que você fica desperto. Demora a conciliar o sono por causa dessa vitalização. Tá? Então, busque fazer uma respiração diafragmática, relaxar, que aí vai, as coisas se acomodam e dorme. Tem um exercício do Barão de Potê, no livro Manual do Estudante Magnetizador. Lá ele ensina técnicas de reenergização. 2 técnicas diferentes através da respiração. Não se recomenda fazer isso antes de dormir. Porque você fica energizado e aí não consegue adormecer. É a mesma coisa quando você faz muito exercício na academia e vai dormir. Não é interessante. Isso dificulta a conciliar o sono. Tá? Então dá uma relaxada, respira fundo, diafragmaticamente. Tá? Vai deixando os pensamentos de lado para poder conseguir adormecer. Isso realmente acontece comigo. Que o nosso trabalho lá nas segundas-feiras à noite, eu chego em casa mais ou menos umas 11h30. Então não posso demorar muito tempo para ir dormir, porque eu tenho que acordar às 5h30 da manhã, no dia seguinte. Então eu tenho que me deitar logo. Então às vezes eu tenho uma certa dificuldade de alguns minutos, que geralmente eu durmo muito rápido. Mas nesses dias eu demoro uns minutinhos a mais, porque eu estou vitalizado, estou energizado pelo trabalho com magnetismo.
Podemos conciliar a hipnose com o passe magnético através de sugestões mentais durante o tratamento? Tem uma técnica do Barão de Poté e que ele ensina isso. Você fazer uma imposição, ele recomenda fazer com a ponta dos dedos, acredito que era porque ele era digital, pode ser feito com a palma da mão também, no frontal. Você fazendo essa imposição de mãos ao mesmo tempo que você está enviando pensamento positivo, aquela sugestão positiva que você quer que ele assimile. Agora, muito cuidado, ele vai assimilar qualquer pensamento seu, daí tem que ter a concentração naquilo que realmente você quer atingir. Se você se desconcentra e começa a pensar outra coisa, ele vai assimilando também. Assim como ele também pode assimilar o que outras pessoas estejam conversando ali próximo e que ele ouça. É como que você ativasse o frontal para o recebimento desse pensamento, dessa sugestão. Então ele acaba muitas vezes também recebendo a sugestão de pessoas que estão conversando ali ao lado. Então precisa ter um certo cuidado com relação a isso. Pode ser em voz alta, você falando, pode ser simplesmente você mentalizando essa sugestão, ao mesmo tempo que está fazendo essa concentração fluídica. Mas tem que se ver com cuidado que casos realmente você pode fazer isso, que casos realmente você precisa fazer isso, tá? Se há realmente necessidade de fazer, ok? Não esquecendo de, em seguida, dispersar no local. Que sistemas, órgãos e regiões atuar no caso de nódulos e carcinomas, por exemplo, no carcinoma na mama? Tem outra pergunta: o tato magnético em posição ou sopro quente na mama pode prejudicar o centro de força cardíaco? Tato magnético em posição e sopro quente, começar por aqui. Na mama, não. Só vai prejudicar se houver congestionamento. Você está fazendo diretamente na mama, físico, porque a questão é se isso pode prejudicar o centro de força que fica no perispírito. Você precisa direcionar corretamente para a mama, e aí entra a concentração mental. Você fazer de maneira concentrada, de modo a conseguir dirigir seu fluido exatamente para o ponto que você quer que receba. Então, se você quer que a mama receba e não o centro de força, direcione isso mentalmente, tá? De maneira que você consiga realmente fazer isso se concentrando. Então, a concentração na hora do passe ela é bastante importante. Mas se concentrar para aplicar o passe, não é você aplicar o passe em prece o tempo inteiro, muito menos de olho fechado. Não é isso que é se concentrar. Se concentrar no passe é você manter o foco. Você pode estar de olho aberto, você pode caminhar para cá e para lá, mas você manter o foco. A prece eu faço antes de começar. Ou eu faço a prece em conjunto antes de começar, ou eu faço a prece ali antes de eu aplicar o passe diante daquela pessoa. Se eu quero fazer uma prece, eu me concentro e faço minha prece. Agora eu vou aplicar o passe, não é mais fazer uma prece. Porque não dá para eu me concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. Porque se eu me concentro no passe, aquela prece vai ser só palavras que eu não estou nem prestando atenção. Se eu me concentro na prece, eu não vou prestar atenção no passe que eu estou aplicando. Então, a prece eu faço antes. Agora eu foco a minha atenção no passe que eu vou aplicar. E daí eu posso direcionar essa energia diretamente para a mama. Não esquecendo, obviamente, que ali no mesmo local tem um centro de força cardíaco, que ele pode realmente atrair a energia para ele. Então, preciso realmente de uma boa concentração para que o centro de força não atraia essa energia para ele, porque é um campo magnético que tem ali. É um campo magnético que atrai energia, por onde ele vai, a energia vai passando, ele atrai. Eu tenho um polo ali que está doando e ele é um polo magnético que atrai essa energia. Então ele pode realmente atrair, eu preciso ter uma boa concentração, um bom direcionamento. Mesmo assim, não significa que ele vai se congestionar, se prejudicar. Porque ele pode estar, o centro de força pode estar muito bem, então ele não vai se congestionar com alguma energia que ele assimilar. Tá? Então, não significa necessariamente que ele vai se prejudicar se ele assimilar essa energia que deveria ser direcionada apenas à mama. Ok? Deixa eu ver aqui a pergunta. Né?
que eu quero ver a primeira parte da pergunta. Ela tem o número 1 e o número 2. Essa aqui. Essa aqui. Que sistemas, órgãos e regiões atuar no caso de nódulos e carcinomas, por exemplo, carcinoma na mama. Geralmente esse tipo de problema, nódulos, cânceres, eles necessitam de grandes concentrações fluídicas, geralmente ativantes. Não esquecendo de que tem que se fazer as dispersões correspondentes. Eu concentrei ativante, eu disperso ativante. Concentrei calmante, eu disperso calmante. Não se pode esquecer esse detalhe. Porque aí eu vou estar ajudando por um lado, mas posso estar prejudicando por outro. Tá? Mas geralmente, como são doenças agressivas, doenças que precisam realmente uma atenção porque elas podem se desenvolver com uma certa velocidade, então precisa realmente de uma atuação incisiva para combater primeiro o crescimento, o desenvolvimento da doença e depois para que ela vá regredindo, para que aquelas células possam ser destruídas e que não se reproduzam, para que se reproduzam as células sadias e não as doentes, ok? Você falou que o medo nasce onde? O medo é uma emoção, ela nasce, as emoções elas partem do perispírito, tá? São de ordem perispiritual. Assim como as sensações são de ordem física, pensamentos e sentimentos são de ordem do espírito. Respiração diafragmática ajuda a utilização, pode dizer como? Sim, a vitalização, sim, ajuda a vitalização. Na nossa respiração, a gente sabe que a gente assimila não somente oxigênio, mas também a energia vital do ambiente. A respiração diafragmática é uma respiração mais longa, mais relaxada, mais tranquila. Daí ela favorece a vitalização. Assim como eu estou inspirando a maior quantidade de ar, eu também estou inspirando a maior quantidade de energia vital. Porque na respiração diafragmática, eu vou abrir espaço maior para que meu pulmão se expanda com maior facilidade. Geralmente a gente respira como? Enchendo o peito. Como aqui tem a caixa torácica, tem as costelas, elas dificultam a expansão do pulmão. O pulmão ele é de um formato esponjoso, de uma natureza esponjosa. Então ele se enche de ar, ele se expande. Se ele se expande para frente, as costelas dificultam essa expansão. Daí a respiração se torna curta. Se a gente respira diafragmaticamente, a gente tem um músculo diafragma, que é uma espécie de cúpula, que vai separar o tórax do abdômen. Então, no abdômen a gente tem vísceras, são órgãos moles. Então, quando eu respiro diafragmaticamente, os pulmões eles vão se expandir mais para baixo, então eles empurram as vísceras do abdômen, os órgãos do abdominais, e aí fazendo realmente que o abdômen ele se projete para a frente. Mas não tenham medo que isso não aumenta o tamanho da barriga. Tá? Só torna a pele mais flexível, só isso. Tá? Ela fica mais flexível com a experiência, com o exercício. Então, o pulmão ele se expande para baixo, consegue tomar um tamanho maior, receber uma maior quantidade de oxigênio e, obviamente, mais energia vital. Daí é porque ele vitaliza. Inclusive, essa região abdominal, ela se vitaliza muito bem através da respiração diafragmática. Tá? Então, e todo o nosso organismo. Se você está estressado, está ansioso, está cansado, está irritado, faz a respiração diafragmática, que você vê que você consegue relaxar, serenar a mente, e vai aprendendo a fazer isso no dia a dia, porque isso é muito bom. Na verdade, a respiração natural é a diafragmática. É a que o bebê, é a forma que o bebê respira. Pode observar, o bebê respira, a barriguinha dele sobe e desce, não é o tronco, é a barriguinha. Só que depois a gente, na nossa vida diária, no corre-corre e tudo mais, a gente desaprende. Mas com o exercício a gente pode reaprender a respirar diafragmaticamente, que é muito melhor para a nossa saúde em vários contextos. Tá?
Vontade, Leon Denis dizer que é a maior força do espírito. E por que o laríngeo? A vontade é um atributo do espírito, né? É o espírito que tem vontade de fazer as coisas, ou não. Se eu estou falando é porque o espírito quer. Não é o corpo que quer falar, é o espírito que quer falar e se manifesta, se expressa através da palavra, do recurso da fala, que é uma expressão através do corpo físico. Então a vontade é um dos maiores recursos que o espírito tem. Se não existisse a vontade, a gente simplesmente não faria nada, não ia para lugar nenhum, não evoluía, não existia ser humano. Só existe ser humano porque o ser humano tem vontade. É a vontade que lhe faz crescer, é a vontade que lhe impulsiona, é a vontade que faz a gente querer se transformar, querer melhorar, querer aprender, querer crescer, se desenvolver, querer ajudar. Porque a gente pode ter o sentimento do amor, mas esse amor não se transforma em caridade se a gente não tiver a vontade de fazer. A caridade seria como que o amor em ação. Só sentir o amor não resolve. Eu tenho que sentir e usar a minha vontade para que esse sentimento se transforme em ação, em benefício meu e de outras pessoas, obviamente. Então a vontade, por que essa vontade, a expressão dela, a filtragem dela é através do laríngeo? Não sei porque que Deus criou assim. Eu nunca perguntei para ele, quando eu tiver uma oportunidade eu vou perguntar. Mas o laríngeo é o centro de força de expressão da vontade. Uma pessoa quando está com uma depressão grave e que o laríngeo chega a se comprometer, ele perde a vontade de sair de casa, perde a vontade de fazer as coisas que ele sempre gostou de fazer. Enfim, ele não quer ir para o tratamento, ele só vai se alguém levar. Ele não se levanta da cama para comer, só se alguém chamar ele, se alguém convidar, se alguém conduzir. Ele vai perdendo a vontade de fazer as coisas. É quando o laríngeo começa a se comprometer. Tem tempo? Tem, né? É possível pensar em autotato? É possível pensar em autotato. Tem que treinar. Da mesma maneira que eu consigo perceber as energias dos outros, eu também posso perceber minhas próprias energias. Inclusive, isso é um recurso interessante. Tem uns exercícios que a gente fez com a ajuda de Jacó, um exercício de autotato, em você poder perceber através das mãos a sua própria energia. Você perceber o formato, a configuração dessa energia, a textura dessa energia, perceber as sensações que ela transmite. Isso é interessante porque na hora que eu aplico o passe em alguém, faço uma concentração fluídica, eu vou e faço o tato magnético, eu consigo perceber se essa energia que eu estou sentindo é a que eu coloquei ou já estava ali, se é a do próprio doente, ou se é a que eu acabei de doar. Então eu consigo reconhecer, através do tato, a minha própria energia. Lógico, para isso exige exercício. Você pode até fazer em casa, com suas próprias mãos, ou começar a fazer no seu próprio corpo, sentindo essas energias. Eu digo as mãos porque é um melhor polo de emissão de fluido. Então você pode emitir essa energia de uma mão para outra e ir percebendo como é que é a textura, se é uma energia mais suave, se é uma energia mais densa, menos densa. Você pode transportar ela de uma mão para outra. Enfim, fazendo esses exercícios de reconhecimento. Então você pode ter esse autotato também. Em especial a questão da fadiga fluídica, se a equipe deveria fazer tatos uns nos outros. Não precisa. A própria pessoa que pode se reconhecer com fadiga fluídica. Então, como eu disse, a gente tem uma trabalhadora lá, ela está com fadiga fluídica, mas foi ela que veio a mim conversar, disse, eu estou sentindo cansaço, quando chega na terça-feira, eu me acordo, não me sinto bem. Aí vai as perguntas, você se alimenta bem no dia do trabalho, de maneira conveniente, ou aquilo que você precisa de energia, através do alimento? Sim. Você dorme a noite inteira, a quantidade de horas suficiente para você recuperar suas forças? Sim, mas eu me sinto no dia seguinte com um certo mal-estar, que fico o dia inteiro dessa maneira, depois é que eu vou conseguindo ficar bem. Então precisa se cuidar, porque pode ser um processo de fadiga fluídica.
E aí ela foi analisar outras coisas, a gente realmente viu, você está com fadiga fluídica. Suspende as aplicações de passe, suspende trabalho com mediunidade, porque tem gasto de energia. Você precisa agora se cuidar. E o que é que pode ajudar na fadiga fluídica? Esses processos. Exercícios físicos leves, caminhadas, por exemplo. Não é interessante, por exemplo, fazer academia, fazer exercícios mais pesados. Preciso guardar energia. Mas exercícios leves como caminhadas, principalmente se for em locais naturais, uma beira de uma praia, um parque, onde você consiga respirar ar puro, é interessante. Água de coco, muito líquido em geral, água magnetizada, muita água magnetizada, para que você possa se recuperar energeticamente, e passes inicialmente somente dispersões. Ela vai receber passes dispersivos inicialmente. E aí depois, à medida que ela vai se reabilitando, ela começa a receber doações fluídicas também. Mas desde o primeiro passo ela já pode beber a água magnetizada, tá? E água de coco é muito bom porque já é um energético natural, tá? Alimentações leves também pode ajudar. Acabou o tempo? Poxa, Marcela disse que acabou o tempo. Essas aqui a gente vai procurar responder à tarde, certo? No módulo da tarde a gente vai tentar responder aqui, e eu vou passar para a Marcela, que ela quer falar. Pessoal, vamos ter o nosso horário de almoço agora, começando 12h30, indo até 2h da tarde. Pontualmente, às 14 horas, nós vamos começar, tá certo? Então, quando estiver faltando um pouquinho antes, eu já vou começar a alertar vocês, para vocês já irem retornando. Mas 14 horas, com quem estiver sentado, a gente vai começar. O almoço, vocês vão descer essa primeira rampa e depois vão ver uma outra rampinha para a esquerda que leva para o final do prédio. Aí vocês seguem direto, vão até onde vocês encontrarem prédio, que tem muito prédio aqui, vocês vão encontrar as mesas e o lugar que vai ser servido o almoço. Quem tiver perguntas, lembrou de alguma coisa durante o almoço, anota, me entrega, e tudo que foi perguntado aqui, dá anotadinho, a gente vai continuar respondendo, quer dizer, a gente não, Adilson, continuar respondendo à tarde, tá bom? Vamos lá almoçar.